Olá, você é psicólogo, psicóloga, psiquiatra? Eu gostaria de te convidar a fazer comigo uma pausa na sua navegação, porque neste vídeo eu vou dividir dicas que vão te ajudar a recuperar a sua energia entre os seus atendimentos clínicos. Gente, nós aí, profissionais da saúde, né? Todo mundo que trabalha na área da saúde, a gente ali durante o nosso, né, horário de trabalho, a gente lida com questões, né, muito difíceis, muito profundas sobre o sofrimento humano. A gente lida ali, né, de uma forma muito intensa, não só com o sofrimento humano, mas também com a injustiça da vida, né? E por mais estudo, por mais experiência, por mais preparo, por mais que você leia, né, você pode sim ser afetado por aquilo que o cliente traz para você no atendimento. E aí, você vai ser afetado, né? Você pode sim ser afetado por isso no âmbito pessoal, né? Isso você pode trazer isso conscientemente ou inconscientemente, né? Você pode ser influenciado aí no seu âmbito pessoal, no seu relacionamento, né? Pode, né, trazer estresse. E você também pode ser afetado no âmbito profissional. Como? Um cliente trouxe ali, né, uma questão para você, te afetou, te abalou tanto que você vai ter aí dificuldades no seu próximo atendimento, né? Você pode trazer questão de um cliente que você atendeu para um outro cliente que não tem nada a ver. Então, assim, todos nós, profissionais da área da saúde, a gente está sujeito, sim, a ser afetado por aquilo que o cliente traz para a gente, né? Porque, de novo, a gente é ser humano também, a gente não é, né, robô, a gente não tá ali imune, né, ao que o cliente traz para gente. E por isso, né, é assim, importantíssimo, é fundamental nós profissionais da saúde, assim, estar aberto a praticar o autocuidado, né, diariamente durante o nosso expediente, durante o nosso trabalho. A gente tem sim que praticar o autocuidado, né, pra gente, né, por três motivos, pra gente aí recuperar a energia entre os atendimentos clínicos, para a gente aí não ser afetado pessoalmente, né, por aquilo que o cliente está trazendo e para a gente aí não ser influenciado profissionalmente por aquilo que o cliente está trazendo. Então, assim, o autocuidado, né, com nós mesmos, profissionais da saúde, a gente não tem que praticar o autocuidado só, sei lá, quando terminar o trabalho ou no final de semana, a gente tem que praticar o autocuidado ali entre os atendimentos, tá? Isso é fundamental. A gente está imerso no sofrimento humano, na injustiça da vida. Isso é muito intenso e a gente é sim humano, a gente sente. E eu vou dividir, né? Esse vídeo é para isso, eu vou dividir com vocês algumas técnicas, uns recursos que eu aplico para mim diariamente entre um cliente e outro, né? E esses recursos eu desenvolvi, a verdade é que eu desenvolvi esses recursos a trancos e barrancos aí, na minha experiência, no decorrer da minha experiência clínica. Na verdade, gente, eu saí da faculdade sem saber, sem ter a mínima noção da importância do autocuidado comigo mesma enquanto profissional no meu dia de trabalho.
eu não aprendi isso na faculdade. Eu espero que hoje em dia as universidades, as instituições de ensino, elas não deixem isso passar batido. Eu espero que isso, de alguma forma, é ensinado para os, né, novos profissionais aí da psicologia. Mas quando eu formei, eu não tinha noção que eu, enquanto psicóloga clínica, eu tinha que cuidar de mim mesma, né? Para eu ter aí uma, não só uma boa qualidade de vida, mas para eu ter aí uma qualidade, né, de trabalho enquanto profissional. E na minha experiência, eu fui meio que observando, sabe? Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa comigo mesma, eu tenho que me cuidar para eu não levar isso para o meu outro atendimento, para eu não trazer isso para minha vida. Então, assim, eu observei a necessidade disso depois que eu saí da faculdade, depois que eu comecei a atender, e com o passar do tempo, né, eu fui assim, adotando esses recursos meio que religiosamente, né? E hoje, esses recursos que eu vou passar aqui para vocês, eles de fato me ajudam. Me ajudam ao quê? Recuperar a energia entre um cliente e outro, não a ser afetada por aquilo que um cliente traz, né, na minha vida pessoal. E esses recursos também me ajudam a não levar a pressão de um cliente para o outro cliente. Então, assim, eu acho que eu deixei claro, né, o porquê que nós, profissionais da saúde, a gente tem que advogar a ideia, né? A gente tem que ter aí, né, no nosso cerne, né, a prática intensa, rotineira de autocuidado com nós mesmos, principalmente durante, né, o nosso dia de trabalho. E aí seria assim maravilhoso, né, se as instituições, né, clínicas, hospitais, né, elas também advogassem por isso também. Seria assim maravilhoso. Mas, enfim, são recursos aqui que eu vou, já que eu vou começar dividindo com vocês, tá? O primeiro é tenta não agendar os casos difíceis, os casos que te afetam, né, em um único dia ou então em um único horário. Então, às vezes você pode, né, pensar assim, eu vou colocar todos os meus casos complexos, os meus casos difíceis na segunda-feira. Não. Tenta agendar aí em dias diferentes. Ou então você pensa assim: eu vou colocar os meus casos difíceis todos pela manhã. Não, tenta dar uma espalhada. Eu, por exemplo, atendo muito cliente, né, que tem aí questão muito, muito difícil relacionada a abuso. Eu atendo muito vítima de fraude financeira. Então, por exemplo, esses clientes, eu tento não colocar esses clientes no mesmo dia, né? E eu tento também não colocar eles no mesmo horário, por exemplo, colocar eles junto na parte da manhã, à noite ou à tarde. Eu tento espalhar esses clientes. Mas aí isso daí é uma outra prática de autocuidado, porque a partir do momento que você adotar essa estratégia, você tem que aceitar que não vai ser sempre possível você adotar essa estratégia, né? Tem hora, né? E aí, por milhões de motivos, você vai ter que colocar um cliente com um caso muito complexo perto do outro. Tem hora que você vai ter que terminar um atendimento muito difícil e partir para o outro. Então, assim, aceite, né, que isso não vai ser sempre possível, né? Vai ter hora, vai ter momento, vai ter época que você vai sim ter que colocar um cliente com um caso muito difícil perto de outro cliente. Tem dia assim que o seu dia você só vai atender
Caso muito complexo, caso muito difícil. Abrace essa ideia, né? Essa estratégia, ela está, sim, ela pode ter erro, né? Ela não vai estar sempre ali perfeitinha, você não vai ter sempre uma agenda maravilhosa com clientes passado. Isso, né, é a perfeição. Mas você vai tentar aí espalhar os seus clientes. E nos dias aí que você tiver que não for possível para você colocar os clientes, né, espalhar os clientes com casos difíceis, esse dia é o dia que você aí tem que ser mais disciplinada, que você tem que estar mais atenta em praticar o autocuidado, né? Uma outra dica, um outro recurso é você ter aí um espaço de pausa, né? Uma pausa na sua navegação, uma pausa no trabalho entre as sessões clínicas. É muito fácil, né? É muito fácil eu estar falando isso. É muito fácil quando a gente trabalha para a gente mesma. Eu trabalho para mim mesma. Então, para mim, é muito mais fácil, né? Eu organizar o meu horário de trabalho de forma com que eu tenha uma pausa entre os meus atendimentos. Eu sei que isso é muito difícil para quem trabalha em hospital, para quem trabalha em uma organização. Mas tenta aí ter uma pausa. Essa pausa não precisa ser de meia hora, de 15 minutos, pode ser uma pausa aí de 5 minutos, uma pausa, né? Uma pausa aí para você levantar da cadeira, para você aí beber uma água, para você beber um café, né? O que outra coisa você pode fazer aí nessa pausa, né? Durante, entre as sessões? Você pode fazer, gente, exercício de respiração, exercício rápido de respiração. Eu tenho vários vídeos no meu canal sobre vídeos de respiração. Eu te convido, você que não se inscreveu, se inscreva. Quando eu tenho, assim, caso muito difícil, eu gosto da respiração dos dedinhos. Então, eu faço, assim, só uma vez e eu, assim, adoro essa respiração quando eu tenho caso muito difícil. Então, faz aí uma respiração, um exercício de respiração. É muito bacana. Um outro recurso, uma outra técnica que você pode adotar aí para fazer entre essas pausas, né? É você observar o seu corpo, né? Observe aí, terminou o atendimento, se pergunte, pera aqui, eu tô tensa? Como que tá a minha postura, né? Eu tô, né, para baixo? Como é que eu tô sentada? Como é que tá a minha postura? O que que eu tô sentindo nesse momento? Nomeia o seu pensamento, nomeia o seu sentimento, mas sem julgamento nenhum, né? Terminou de atender ali, nomeia. Olha, o meu pensamento, eu estou pensando A, B e C. Eu tô sentindo A, B e C. Pronto, você só falou. É só para você nomear, né? E observa sim o seu corpo. Às vezes, quando a gente atende um caso muito difícil, né? A tensão, né? Ela às vezes você pode aí não vem aí no seu pensamento, não vem na mente, mas ela vem no corpo, né? Então você termina um caso muito difícil, você observa, seu corpo pode estar todo tenso. Então observa o seu corpo, como que tá a sua postura, né? Uma outra coisa que eu faço, é até engraçado, tá, gente? Eu chacoalho meu corpo depois, assim, de atendimento, não todos, claro, mas assim, dependendo do atendimento, eu chacoalho, eu mexo meu corpo, né? Eu faço assim com a mão, eu já cheguei a pular, já cheguei a, como é que fala, esticar o meu corpo, né? Fazer aí, gente, esqueci o nome. É tipo esticar, né? Quando você estica assim seu corpo, né? Então eu mexo o meu corpo. Se você aí trabalha, né, no seu escritório,
for possível colocar uma musiquinha e aí você pode mudar a música, né? Pode ser aí uma música. Não tem regra para isso, sabe? Coloca aí uma música mais de boa, uma música que te deixa animada, uma música que você gosta. Coloque aí uma música enquanto você toma sua água, seu café, enquanto você prepara o seu consultório. Eu acho assim, muito válido. Uma outra dica, né, que eu sempre faço, eu sempre leio, né, as minhas últimas anotações que eu fiz sobre o cliente. Então, eu vou ter o cliente, vamos supor, eu tô aqui na minha pausa, eu sei lá, eu fiz, chacoalhei meu corpo, eu observei se eu tô tensa, bebi uma água, fui no banheiro. Então, antes de eu atender, eu vou ler ali as anotações que eu fiz sobre aquele cliente, para eu ter claro, né, qual direcionamento a gente vai ter, o que que a gente ali precisa abordar, né, pontos importantes ali, para eu estar atenta sobre aquele cliente, sobre aquele caso que vai vir ali para mim. Então, eu sempre, isso para mim é religioso, sabe? Eu sempre leio as últimas anotações que eu fiz sobre o meu cliente. Uma coisa que eu tenho, que eu adoro, para os meus clientes, eu tenho uma espécie de mantra. Então, assim, quando eu tô prestes a atender o cliente, quando tá ali faltando, sei lá, um minuto para sessão, né? Eu atendo online. Então, eu sempre repito em voz alta, um mantra que eu fiz foi 2019. 2019 eu meio que criei esse mantra e eu repito para todo cliente. Só mudo o nome, né? Coloco o nome do cliente, repito. E aí eu abro a câmera e já ligo para o cliente. Então, se você tiver um mantra, né? Pode ser assim, né? Um pensamento positivo, sei lá. Você pode adotar isso e fazer isso, né? Antes aí de você atender o cliente. E uma outra coisa que eu faço, eu respiro fundo. Antes de eu, né, ligar para o cliente, e aí aperto o botão para ligar. Gente, essas são as técnicas super simples, né? Tipo assim, nada uau. Mas essas técnicas, né, como eu mencionei no início do vídeo, eu percebi ao decorrer da minha trajetória a necessidade, né, do autocuidado. E elas me ajudam, né, a não carregar a pressão de um cliente para o outro. Elas me ajudam aí a garantir a minha qualidade como profissional e elas também me ajudam a recuperar a energia, a recuperar o meu equilíbrio e também a garantir a qualidade de vida pessoal, né? De uma forma aí que eu consiga viver a minha vida, né? De uma forma assim mais tranquila, mais saudável. É claro, né, gente? É, você não precisa, assim, adotar todas essas técnicas numa vezada só. Você não precisa, assim, durante uma pausa, ir no banheiro, beber água, tomar café, ouvir música, fazer respiração, chacoalhar meu corpo, ler. Você não precisa fazer isso. Você pode escolher, sei lá, uma, duas e fazer, né? Eu também não faço todas é, essas técnicas, né? Em uma pausa. Vai ter hora que eu vou, tipo assim, eu vou, sei lá, tem entre um cliente e outro, eu vou no banheiro, bebo água, eu olho pela janela, sabe? Eu gosto muito assim, porque eu atendo online, então, né, às vezes eu preciso olhar a janela, eu preciso olhar do lado de fora, né? Saber assim, olhar algo que não seja uma tela de computador, que não seja aí uma tela de telefone. Então, eu gosto muito de olhar para a janela. Então, olho para a janela, que também aí é um recurso bacana. Só agora eu percebi que eu faço isso. Eu bebo café, eu faço mantra, leio e faço uma respiração, entendeu? Ou então, eu terminei de atender,
eu já observo o meu corpo. Tô tensa? Tô ou não? Se tô tensa, chacoalho, estico o meu corpo, né? E aí faço as minhas coisas. Então, assim, eu não faço tudo numa vezada só. Eu observo, né, o que que eu tô a fim de fazer, o que que o meu corpo precisa, o que que eu preciso de fazer agora, antes aí de eu ir para o próximo atendimento. Então, você não precisa fazer isso tudo. E também, prática de autocuidado pode ser sim também, pessoal. Então, eu falei as minhas aqui. Você pode falar as suas, né? Às vezes, o que que você faz, né? Inclusive, fala aí nos comentários o que que você faz, né, que te ajuda. Isso pode inspirar, né, alguém, pode me inspirar. Então, assim, vamos deixar os comentários para isso, né? Também, que técnica de autocuidado você faz aí durante o seu trabalho que te ajuda, né, que te dá energia, que te ajuda aí a ser um bom profissional e ter uma vida mais tranquila. E também, gente, essas técnicas, né, de autocuidado consigo mesmo durante o seu trabalho vai te ajudar a perceber, né, o que que seu cliente de fato precisa, né? Você vai estar ali mais antenado, mais ligado, né, no seu próximo atendimento. E eu falo isso assim com vocês com certeza, porque igual eu falei, né? Eu terminei a faculdade, eu não sabia disso, não tinha ideia nenhuma disso. E eu observei, né? Comecei a observar diferenças assim imensas, né? A partir do momento que eu comecei a praticar técnica de autocuidado comigo mesma entre os atendimentos, tá? Quando eu era da época assim que, sabe, terminava um trabalho e depois ia atender como psicóloga clínica um cliente, depois ia atender o outro e não tinha, sabe, não tinha aquele cuidado. Então, isso para mim ficou muito claro, né, na qualidade aí dos meus atendimentos. Bom, gente, é isso. Eu espero aí que esse vídeo tenha feito sentido para você. Muitíssimo obrigada e até a próxima pausa na sua navegação. Tchau!